Olá, feministas de plantão, estou aqui de novo, bom estar aqui com vocês. Hoje vamos falar sobre um tema bastante importante, né? No fechamento aí desse mês de setembro, a campanha Setembro Amarelo. Então a gente vai dar uma conversada com a psicóloga Aline Ramos, que vai trazer um bate-papo bem sério e coisa boa tá aqui. Um bate-papo sério, onde a gente mostra a importância desse tema, tá? Não podemos deixar passar em branco, nunca, jamais. Precisamos entender como funciona e precisamos alertar a sociedade, né? E ver como podemos ajudar, como podemos, de alguma forma, tentar evitar, né? O suicídio ainda é um tabu para algumas famílias, para algumas pessoas falar sobre isso, mas a gente precisa falar sobre isso, precisa entender como ajudar o outro, como a gente pode, de alguma forma, ser útil, né? Trazendo paz, trazendo cuidado com essas pessoas. Estou aqui no aguardo da Aline. A Aline que já fez um vídeo para o Feminismo Essencial, um vídeo muito importante. Agradeço muito a Aline. Foi um vídeo bem importante para nós, porque a gente, enquanto ela falava sobre a importância desse mês, ela também falou sobre como procurar ajuda, né? Alguns informes, alguns números, alguns telefones que a gente pode procurar. E foi bem legal esse vídeo que ela fez pra gente. Quero muito agradecer a Aline. Cadê a Aline? Cadê a Aline? Já estou ansiosa aqui. Esse mês que já está aí no finalzinho, né, gente? Mas antes tarde do que nunca, precisamos sempre bater na tecla. O Brasil tem um índice de suicídio altíssimo, né? Então a gente precisa entender o porquê, a gente precisa entender. A Aline chegou. Deixa eu adicioná-la. Cadê a Aline? Ela tá entrando, tá, gente? Que às vezes demora um pouquinho. Precisa aceitar. Aline, precisamos que você aceite. Deixa eu mandar de novo. Que às vezes a internet ela ajuda, mas ela atrapalha muito também, muitas vezes. Está sendo uma coisa boa a gente se movimentar, trazer pautas importantes através dessas plataformas, mas às vezes ela atrapalha. Eu estou te enviando, Aline, a solicitação. Aparece para mim. Oi, Mirtes, boa noite, amada. Coisa boa te ver por aqui. Eu não consigo, Aline. Não queres entrar pelo teu pessoal para ver se eu consigo? Agora. Agora sim. Então, eu vou entrar Olá, pelo boa celular. noite.
Tudo bom? Eu tava aqui enrolando quem tá nos vendo, dando uma enrolada neles, assim, né? Básica. Oi, Mirtes, coisa boa, tamo junto, sim. Eu tava aqui apresentando, Aline, tava falando um pouquinho sobre essa nossa conversa, né? Pra gente aproveitar aí os últimos dias de setembro para falar sobre a importância desse mês. Gente, Aline Ramos, olá, Aline, boa noite. Olá. Oi, pessoal. Desculpa a Muito demora que eu bom te tava ter tentando pelo aqui. computador e não deu certo, viu? Eu vou ficar pelo celular mesmo, tá? Então se tremer é porque eu tô com o celular. Pois é, eu também não consigo nunca fazer pelo computador, tem umas funções ali que eu me atrapalho toda. Aline, coisa boa te ter aqui, te agradeço muito por teres aceitado e aí doar o teu tempo, teu conhecimento para a gente numa pauta tão importante, né? Conversar sobre suicídio, e eu estava até falando um pouquinho antes de eu entrar, que ainda para algumas famílias é um tabu, né? Muita gente não quer nem tocar nesse assunto, inclusive, até quem já passou por isso não quer mais tocar no assunto, é como se... Então, a gente precisa, né, alertar a população sobre a importância da prevenção. Então, se apresenta aí, mulher. Bom, eu sou a Aline Ramos, tá? Eu sou psicóloga, formada pela Universidade Federal de Pelotas, né? Me formei recentemente, no ano passado, né? Quer dizer, colei grau esse ano, em fevereiro, mas me formei ano passado. Por enquanto, né? Estou atuando na área clínica, online, né? Porque durante esse processo de Né? pandemia é o que está podendo, né? No momento, esporadicamente, em casos de emergência, a gente atende presencial, né? Mas não são todos os casos. Então, o que a gente consegue manter online, a gente mantém. Sou militante LGBTQIA+, né? Sou dos movimentos, já participei de organizações de Semana da Visibilidade, já fui voluntária e bolsista, né, no Núcleo de Gênero e Sexualidade da UFPEL, trabalhando com pautas do feminismo, assédio moral e sexual dentro da universidade. Então esse é um pouquinho de mim, assim, né? Eu lembro que Eu o ano acho... passado a gente se... Ei, desculpa. Termina, pode Não, terminar. pode falar. Não, eu terminei. Eu lembro que a gente se conheceu quando tu participou conosco da Dia da Visibilidade Lésbica, tu lembras? Com o Sim. Nepegues e o Condim. Eu lembro, foi aí que a gente se conheceu e tu participasse da mesa e fizesse uma fala maravilhosa lá com as meninas, foi muito bom, né? Enquanto a gente podia fazer presencial ainda, né? E agora a Esse ano, gente se a adapta. semana rolou online. Essa semana, a Semana da Visibilidade rolou online, né? Porque Eu por vi, a conta gente da... até deu muito bom, por sinal, viu? Falando de parabéns, muito bom. Eu dei uma divulgada, vi alguns, a gente não consegue ver todos, né? Porque nesse momento tem tanta coisa para ver e fazer ao mesmo tempo. Mas e aí, Aline? Nesse contexto, né, em que a gente está vivendo, eu participei de um webinar essa semana que passou exatamente falando sobre os aspectos emocionais, né, diante da pandemia, assim. Então, como é que tu enxerga agora clinicando nesse momento? Como é que tu enxerga essa pressão psicológica na vida das pessoas? É que a gente sempre tem que levar em conta questões de sexo, de gênero, sexualidade, a gente tem que levar questões raciais, a gente tem que levar em consideração, por exemplo, interseccionalidades de classe para poder falar sobre isso, né? Porque são realidades Exatamente. totalmente distintas. Nós que temos acesso, nós que podemos, né, estar em isolamento social, é um processo muito diferente, né? Como a gente fala, eu e meu amigo Diego, né? A gente fala que a gente está se adaptando, essa nossa geração, ela está vivendo um processo, um dos piores momentos da nossa história, que é a pandemia e o isolamento social. Então a gente está se adaptando a essa nova rotina, a essa nova vida. Infelizmente, algumas pessoas não podem estar em isolamento, mas quem pode, né, quem está em isolamento está tendo que se adaptar, criando rotinas novas. Né? Então, acho que é um processo, até dentro da própria terapia, da saúde mental,
que às vezes se torna até exaustivo para a própria pessoa que procura, né, o acolhimento, porque está sempre tendo que reinventar a sua rotina, reinventar os fazeres, porque é muito... o tédio às vezes toma conta, né, essa coisa de não estar sempre no mesmo ambiente, por mais que você saia da cozinha para a sala, para o pátio, você está sempre nesse local, às vezes as pessoas não conseguem distinguir o momento que é que você está estudando, do momento que você está trabalhando, do momento que você está no seu lazer, né? Então algo que era lazer, que era assistir um filme, uma série, ficar de bobeira no celular, se tornou algo tão rotineiro que nem isso mais está gerando prazer nas pessoas, né? Então elas estão tendo que se reinventar 1000 vezes, inventar hobbies, né? Que dá para ser feito dentro de casa. Então é um momento em que nós, seres humanos, estamos nos adaptando, né? E dentro disso, o processo de saúde mental, pessoas que já tinham saúde mental, algumas tendências, alguns transtornos, isso se agravou, né, durante o período de pandemia, porque a pessoa teve que reinventar toda a sua rotina, né? E também o fato de muitas pessoas também a convivência familiar não é algo saudável, então você tem que conviver dentro de família não é algo legal, então a gente tem que levar isso em consideração também, principalmente pessoas LGBTs, né, que sofrem preconceito dentro de casa. Então, imagina você ficar 24 horas com uma pessoa que te condena e te julga, né? Então, às vezes você tinha o seu núcleo, o seu nicho que te aceitava e você, de repente, você não tem mais. A gente tem que entender a realidade de mulheres, né? Por exemplo, mulheres, mães, trabalhadoras, e jornadas triplas agora estão com jornada quádruplas, quíntuplas, né? Porque além de cuidar da casa, tem que cuidar do filho, tem que cuidar da educação desse filho, tem que cuidar desse marido, né? Então o esgotamento dessa mulher, dessa mulher, também, né? A saúde mental dessa mulher está mais fragilizada, as mulheres donas de casa são mais propensas, né? Ao aumento da ansiedade, da depressão, e até no Setembro Amarelo que a gente conversa muito sobre ideação e pensamentos suicidas, né? Então são vários atravessadores que a gente tem que entender assim, as singularidades, as interseccionalidades dos casos e das pessoas. Mas sim, a pandemia sim, ela está trazendo um aumento muito grande na ansiedade, na depressão, pensamentos e ideações suicidas também. Então é algo que a gente deve se atentar. No mês de Setembro Amarelo foi feito para essa campanha, mas durante a pandemia principalmente está sendo muito importante por conta disso, né? A gente está percebendo tem um problema muito sério, porque as pessoas, elas não, devido à crise financeira que a gente está vivendo, as pessoas não têm condições, né, de bancar uma terapia online, e os serviços de atendimentos públicos psicológicos estão super lotados, né? Então isso a gente tem mais um agravante ainda, porque as pessoas não estão conseguindo, ou às vezes financeiramente, ter atendimentos privados, e nem os públicos, né? Então os públicos, eles estão extremamente lotados, sucateados, e às vezes as pessoas não têm nem onde se apoiar e se acolher, né? Então por isso que essas rodas de debate, elas são muito importantes, né? Para as pessoas entenderem que elas não estão sozinhas, e que sim, existem outros meios, né, de ajuda, mas que nunca fique calado, né? Sempre fale sobre aquilo que te causa angústia e sofrimento, que eu acho que é o mais importante. Mas é isso, assim, durante a pandemia, os casos têm aumentado muito. E de uma certa forma, assim, como tu falou, por mais que a gente tente, né, trazer toda essa campanha virtual, trazer fortalecer isso, a gente sabe que muita gente, os mais vulneráveis, não tem como ver. Eles não têm uma internet, eles não têm um telefone. E a gente sabe que muita gente que precisa, que está lá na ponta, né, que precisa de um atendimento sério, precisa de um atendimento, de um acolhimento, ela não tá podendo ver, ela não está participando, né? Ela não está participando porque ela está no rol da vulnerabilidade, né? E eu estive lendo esses dias alguns artigos e vi uma coisa muito interessante, que a gente está, como você e o Diego conversou, até mandar um beijo pro Diego, ele entrou aqui, divulgou nossa conversa, a gente está se adaptando, mas não é uma adaptação que a gente escolheu.
né? Nós fomos forçados a viver dessa maneira, né? Fomos forçados a perder nossa liberdade, porque de uma certa forma uma forma de perder a liberdade, né? Porque eu posso ir do quarto pro banheiro, do banheiro pro quarto, mas eu não posso, não devo sair e estar em espaços onde eu sei que eu posso contaminar as pessoas ou as pessoas podem me contaminar. Então, até é uma questão de consciência também. Mas é um pensamento que eu fiquei imaginando realmente. Nós fomos obrigados a viver dessa forma, né? E fomos obrigados a nos readaptar. A gente teve que aprender a viver de novo, né? De uma nova forma. E isso deve ter mexido muito com a cabeça das pessoas. Assim, com a minha mexeu um pouco no início. No início eu dei uma travada, assim. Eu não conseguia fazer nada. Nada de verdade. Assim, até pelo conselho, que eu sou do Conselho da Mulher, eu não conseguia fazer nada, não conseguia fazer uma reunião, eu não consegui no início me adaptar a essa situação. Eu ficava em casa sem saber para onde ir, o que fazer, assim, a partir daquele momento. E aí, eu sou uma privilegiada de ter alguns canais, né, de poder buscar uma ajuda. E quem não tem, né? Como você mesmo disse, famílias que o convívio não é tão saudável. Então, assim, é muito importante, eu acho, essa conversa. Eu estava, inclusive, falando do teu vídeo que tu fez pra gente, que foi muito importante, muito visualizado, e foi muito legal aquele vídeo. Onde tu falasse da importância, né, e mostrou alguns canais de ajuda. É importante sempre falar sobre, né, sobre o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Depois até se tu puder colocar no link, né, não sei se o vídeo vai ser publicado depois. Vai, ele fica salvo. Que é o 188, que é o telefone. E tem o site também, que é o cvv.org.br, que tem o chat e o e-mail, aonde você pode falar. Se você tiver com ideação ou pensamento suicida, prestes a cometer suicídio, e você não souber o que fazer, com quem falar, não tiver, você pode ligar ou entrar no site que vai ter alguém para te atender 24 horas por dia. Né? Então a gente tem sim esses problemas do sucateamento do serviço público, mas existe sim atendimentos, né? Por mais que demore. Mas assim, se você está num processo de crise mesmo, suicida, num processo de pré-suicídio, você pode sim ligar para o CVV ou entrar no site que você vai ser atendido. Existem pessoas especializadas, treinadas, capacitadas para te atender e lidar com a tua crise. Né? Não são qualquer pessoa, não é qualquer pessoa que vai te atender, não. É um profissional da área da psicologia, que fez curso, que é capacitado para isso. Né? Então, tipo, Aline, eu estou no meu limite, eu não sei mais o que fazer, não tem com quem eu conversar, eu estou pensando, eu vou cometer suicídio, você não está sozinho. Né? Ligue para o CVV, ligue para o 188, que lá você vai receber apoio e ajuda. Né? Você lembre-se assim, que eu acho que o mais importante é a pessoa saber que você não está sozinho. Eu acho que isso é importante a gente dizer. E que as pessoas que talvez que vão ver esse vídeo, né, que tem algum pensamento, alguma ideação, saiba disso. Né? Existem canais de apoio, existem canais de ajuda. E eu vi que quase 100%, 96% dos casos de suicídio são relacionados a transtornos mentais, né? Em primeiro lugar vem a depressão, depois o transtorno bipolar e o abuso de substâncias. Né? Eu dei uma lida assim e fiquei imaginando, imagina agora, né, na pandemia. Porque se a depressão já te leva a esse caminho, onde a gente vivia num mundo livre, onde a gente podia ir, tinha o direito à liberdade de ir e vir para onde a gente quisesse, imagina agora, hein, Aline? Sim, mas é que assim, existe sim, existem dados, né, que pessoas que já cometeram suicídios ou que já tentaram, existe algum tipo de transtorno, principalmente a depressão, mas a gente também não pode só se atentar a isso.
né? Sim, sim, Por com quê? certeza. Porque tem muitos sensos comuns e a gente, até o mês de setembro é importante para a gente falar isso. Lembra no início, quando eu falei Com que a gente está certeza. em crises financeiras? A gente está vivendo crises. Além da pandemia, a gente está vivendo crises, que é crise Sim. financeira, crise de saúde, crise ambiental. A gente está vivendo milhares de crises no nosso, muitas crises no nosso país, e que isso Crise agrava sim o sofrimento, política. crise política. E, por exemplo, a depressão, sim, pessoas que têm depressão já têm, né, ideações e pensamentos suicidas, isso se agrava. Porém, com crises, episódios de crises também pode gerar o suicídio. Por exemplo, pessoas que nunca falaram sobre ou nunca bem pensaram sobre isso, em um episódio de crise, por exemplo, uma demissão, né, um término de relacionamento, ou então está cheio de dívidas, não consegue pagar essas dívidas, ou então num surto, né, porque está dentro de casa, isolado, não tem contato. Em um episódio de crise, a pessoa pode vir a tentar contra a própria vida, né? Então é muito importante a gente se atentar a isso, a se atentar aos sinais, né? Não existe uma verdade absoluta, tipo, a pessoa que comete suicídio ou que pensa suicídio tem esse comportamento. Não existe. É muito plural, é muito diverso. Mas alguns sinais são importantes. Até no vídeo, né, a gente fala. A pessoa começar a falar muito sobre a sua morte, ou sobre a morte de alguma pessoa próxima. Tipo, ah, tal pessoa morreu assim, como seria se eu morresse? Será que as outras pessoas iriam sentir falta de mim? Ou então achar que a sua morte seria um alívio para as outras pessoas. Por exemplo, ah, minha família viveria muito melhor sem mim, né? Ou então, eu acho que o universo seria melhor sem a minha presença. Então, esse tipo de discurso, né, esse tipo de fala, pode nos deixar atentos. Tipo, essa pessoa não está bem, ela está com sofrimento, talvez ela precise de uma escuta. Então, existem alguns sinais que sim, a gente precisa ficar atento. Só que também a gente precisa se atentar que nem sempre a pessoa vai dizer, né? E aí é onde as pessoas geralmente ficam mais chocadas, né? Porque eu acho que, Exatamente. mas a pessoa nunca falou sobre isso, ela nunca falou e de repente ela vai lá e comete o ato. Então a gente precisa muito se atentar a isso. E principalmente, assim, eu acho que o principal é a gente escutar. Né? Se a gente perceber que a pessoa está com sofrimento, se a gente perceber que a pessoa ela precisa dizer algo, falar sobre a sua angústia, falar sobre aquilo que ela está sentindo, escute. Eu acho que é o mais importante, né? Escuta aquele sofrimento e, assim, perceba até onde você pode ajudar. Porque isso a gente tem que perceber também o nosso limite. Às vezes a gente não é capaz de ajudar. Porque nada vai substituir o apoio profissional. Nada vai substituir o psicólogo, nada vai substituir o profissional de saúde. Né? A sua escuta ela tem um limite. Então, muitas vezes a gente acaba dizendo frases que a gente acha que a gente vai ajudar a pessoa e a gente não ajuda. Então, se você não Pior. souber o que dizer, não tem problema. Só escute o que aquela pessoa tem a dizer e encaminhe ela para um profissional. Né? Passa o número do CVV, ou caso você estiver muito mal, liga para esse número. Ou então, vai com ela até um CAPS, um serviço público que ofereça atendimento, ou então vai com essa pessoa até um atendimento psicológico particular, se você tiver condições financeiras, encaminha para um psicólogo, né? Porque a nossa escuta também, a escuta das pessoas, elas são limitadas. Nem sempre você vai saber lidar com aquele sofrimento, né? E o amigo, ele não é um psicólogo, né? Existe um Exatamente. senso comum que as pessoas, muitos dizem, que é assim, porque escuta todo mundo dá, né? A gente que é psicóloga, a gente escuta muito isso, sabe? Porque eu vou no psicólogo só para ficar falando, isso eu posso fazer. Se a pessoa quiser falar, ela pode falar. Todo mundo é um pouquinho psicólogo. Quem nunca ouviu essa frase, né? Todo mundo é um pouquinho Sim, psicólogo. Não é assim que funciona. Né? O psicólogo, ele não só é escuta. É porque a gente escuta sim, só que a gente escuta e a gente sabe o que fazer com esse sofrimento. Né? E você sabe o que fazer com esse sofrimento? Né? Às vezes a sua frase, que você acha que vai ser, a sua fala vai ser de apoio, só vai influenciar para que essa pessoa cometa suicídio. Né? Por exemplo, você minimizar o sofrimento que às vezes a gente não percebe. Né? Por exemplo, a pessoa falar que está mal, que está pensando em se matar, que não vê sentido na vida, e você dizer para ela como frase de apoio de que ela tem uma casa boa, ela tem dinheiro, ela tem esposa, ela tem filho, ela tem que dar valor na família dela, isso não é ajudar. Isso só vai fazer com que a pessoa se sinta pior, porque ela vai ver que ela tem tudo e ainda assim não está feliz. Então, assim, a gente tem que cuidar muito com o que a gente fala. Então, se não conseguir lidar com o sofrimento do outro,
encaminhe para um profissional, que eu acho que é o mais importante, né? Mas nunca deixe de dar o momento de escuta, nunca deixe de ouvir o sofrimento. Pois falando agora, realmente, a gente já ouvi absurdos, né? No lugar de pagar um psicólogo, eu vou no bar. Não é assim. Uhum. Eu já fiz várias terapias, eu gosto muito de fazer terapia, porque o psicólogo, ele, além de ter estudado para isso, ele não tem um envolvimento emocional contigo para te escutar dizendo que tu quer se matar e tu ficar revoltado, como você mesma falou, de você achar que está ajudando, não, mas tu tem tudo. Então, assim, esse envolvimento emocional, eu acho que atrapalha demais às vezes, né? E realmente, para mim está sendo um grande aprendizado estar te ouvindo aqui, porque eu não sou da área, não estou no meu lugar de fala. Eu tô trazendo esse assunto porque eu tenho uma plena certeza de que é um assunto muito importante, a gente precisa alertar a população. Eu, por exemplo, eu perdi 2 amigos, uma amiga e um amigo, super jovens, por suicídio. Então, assim, é muito triste, né? Porque a gente realmente não sabe, não entende, mas só aquela pessoa sabe o que ela está sentindo, né? Eu acho que conversar, ele abre um espaço, né, onde é permitido expressar os sentimentos a pessoa expressar os seus sentimentos, mas não a gente expressar os nossos, a gente tentar ali na escuta, né? É o que eu entendo, como uma boa ouvinte, às vezes, eu acho que a gente precisa só escutar, apoiar, né, para dar um pouco de sentido aos vazios daquela pessoa. E de repente, como você mesma falou, quando a gente vê que não tem mais, chegou no nosso limite, a gente encaminhar para um profissional, né, levar ir junto com essa pessoa, de repente, ir para um CAPS, para algum sistema de saúde que possa acolher, para que não venha acontecer, né, Aline? Sim, é importante. É importante a gente falar alguns sinais, né? Como eu já disse, a pessoa dá indícios, né? Falar muito. É importante também a gente desconstruir sensos comuns, preconceitos e tabus com relação ao suicídio. Por exemplo, a gente ouviu, quem nunca ouviu dizer assim, quem quer se matar não fala, vai lá e faz, né? Exatamente, já ouvi muito. Ou então, a pessoa que quer se matar, ela quer chamar atenção, né? Quem nunca ouviu essas frases? E eu acho que a gente sempre vem, quando você escuta isso, né, de que quem quer se matar fala que quer se matar porque querendo chamar atenção, a primeira pergunta que deve vir na nossa cabeça, mas ela quer chamar atenção pra quê? Pra Exatamente. que essa pessoa quer chamar atenção? Né? Por mais que você banalize o sofrimento do outro, né, a gente tem que ter um mínimo de empatia com esse ser humano, de que se esse ser humano ele está chamando atenção é para alguma coisa. Né? O bebê, para que o bebê chama atenção? Para que o bebê chora? Né? Nós, adultos, também, para que nós chamamos a atenção das pessoas? Qual é essa necessidade que a gente tem de chamar atenção? E a gente precisa muito se atentar com uma coisa que às vezes se torna algo banal e natural para a gente, que é medir sofrimento, sabe? Então, isso, porque o que você está me dizendo que você está sofrendo, para mim não é motivo de sofrimento, né? Banalizar aquilo que o outro sente. A gente precisa entender que cada um sente as coisas e lida com as coisas de maneiras diferentes. Nós somos seres singulares e plurais. Ninguém é igual a ninguém. Às vezes você pode ter passado por um processo de criação igual ao da outra pessoa, mas a forma com que você vai sentir as coisas e lidar com as coisas é diferente. Então nunca cobre Totalmente. do outro uma postura que seria sua. Então, se num fim de um relacionamento, né, você não sofrer, nunca cobre do outro que a pessoa não sofra. Ou que a pessoa perca o desgosto pela vida com o fim desse relacionamento. Porque cada um vai sentir as coisas de diferentes maneiras, né? Então eu acho que um primeiro passo é isso, é você não banalizar o sofrimento do outro, né? O segundo passo é você oferecer essa escuta, né? E se você perceber, tipo, ligou a anteninha de alerta ali, tipo, esse sofrimento, a pessoa não tá só sofrendo, né? Ela tá dizendo que ela tá pensando em se matar, ou ela já tá idealizando como fazer isso. Não, peraí, essa pessoa precisa de ajuda, né? Eu vou escutar esse sofrimento e vou encaminhar para um serviço especializado.
né? Mas eu acho que o primeiro passo ali é a gente não banalizar o que o outro está sentindo. Já começa daí. A partir do momento que você não banaliza, né, e percebe que essa pessoa precisa de um acolhimento, de uma escuta, você já está dando um grande apoio e ajudando essa pessoa, né? Que é encaminhando depois essa pessoa para um profissional qualificado. Então, esses são os primeiros passos, né? Então, nesse processo de pandemia também, muitas coisas estão agravantes, né? Então, a gente está vivendo, por exemplo, a banalização de muitos transtornos mentais, muitos sofrimentos mentais, como, por exemplo, a ansiedade e até mesmo a depressão. E a gente precisa entender que nem sempre estar triste significa que você é depressivo, né? Existem diferenças. Você está ansioso, você está com tédio, não significa que você está tendo uma crise de ansiedade, né? Então a gente precisa, assim, desmistificar isso. Gente, crise de ansiedade é uma coisa grave. Não é porque você só está entediado que significa que você está tendo uma crise de ansiedade. Então é importante a gente sair também dos sensos comuns, de muita coisa que a gente escuta, e procurar mais profissionais qualificados que falem sobre o que é uma depressão, que falem sobre o que é uma ansiedade também, né? Porque às vezes a pessoa acha que ela está depressiva, mas ela não está, ela só está num processo de tristeza, ela só está num processo de luto, né? Então, nunca banalizar também o sofrimento e os transtornos, né? Os sofrimentos mentais. Então, isso é algo que a gente tem que cuidar muito também, né? Durante essa pandemia, porque com a internet, né, tudo se massifica, né? Então, às vezes sai ali sei lá, um ator, uma artista que diz que está com depressão e ela faz um vídeo falando sobre aquilo e aí a pessoa vai lá, assiste, se identifica com aquilo e acha que ela está depressiva também. Gente, não é assim, né? Procure um profissional. Se você acha que você está com sofrimento mental, que você não está conseguindo lidar com isso, Aline, eu não estou conseguindo lidar com esse sentimento, não estou conseguindo. Procure um profissional, não um amigo. O amigo, ele serve para quê? Para te dar aquela escuta, para ouvir aquele sofrimento. Mas para saber aquilo que você tem, é um profissional, né? O amigo, ele tem os limites dele também, como você tem os seus, né? Então, assim, se você, por exemplo, aí também acontece muito assim, a pessoa já está com sofrimento mental, ela já está com uma sobrecarga sobre ela, e aí tem um amigo que também está com uma sobrecarga, e aí nesse sofrimento ambos querem se ajudar, mas nesse processo de se ajudar, às vezes eles acabam se prejudicando. Sim, as correntes, né, as amizades, elas são muito importantes, mas a gente tem que se atentar principalmente aos nossos limites. Qual é o meu limite? Até onde eu consigo ajudar esse meu amigo? Né? Então a gente tem que perceber isso também. Então isso é muito importante também de ser falado, de ser citado, que é os nossos limites. Eu acho que você também citou, né, que você tem 2 amigos, e eu acho que você consegue entender também, faz terapia, né? Eu acho que é um processo também da terapia você entender o seu limite, de saber até onde você vai conseguir ajudar o outro ou não. Então isso é muito importante também de ser falado. Sim, porque, como tu falou, imagina os dois amigos que não estão bem, como eles vão conseguir se ajudar, né? Se uns não conseguem enxergar a dor do outro, se está tentando enxergar a sua própria dor, né? É bem complicado e realmente, como tu falou, na pandemia tudo tem se banalizado, né? E as pessoas, eu acho que têm tentado buscar na internet tudo, né? Então, se eu tô com uma tristeza, sem fome, sem querer levantar da cama, eu vou procurar na internet o que vai estar lá bem grande, depressão. E a gente sabe que não é por aí, né? Eu tenho, inclusive, eu tenho contos, eu vou fazer um conto aqui, meu, que por sinal aqui em casa, somos eu, meu companheiro e meu filho, e a gente tem um relacionamento muito, muito divertido. E levamos isso na diversão, porque eu tinha que levar na diversão. Eu reabri o meu processo de tirar a habilitação, né? Tinha encerrado, eu não tinha passado na prova, e aí eu reabri. E para reabrir, tu precisa fazer novamente a prova psicológica. Uma prova que, para mim, no momento que eu fiz, o ano passado, foi super boba, assim. Eu fiz rapidinho e deu super certo. Eu fiz a prova dessa vez e eu reprovei.
E ela disse, olha, você fez perfeito aqui, mas você estava muito ansiosa. Sua ansiedade, porque eu estava fazendo aquela prova e dali, assim, é uma saída no mês, eu faço tudo. Eu ia no supermercado, eu ia na farmácia, eu estava fazendo a prova e pensando o que eu ia fazer depois, sabe? E realmente eu estava muito ansiosa. E aqui em casa a gente até brincou, né? Ai, mãe, bem que eu sabia que tu era meio louquinha e tal. A gente levou na brincadeira, mas eu sei que esse momento foi o momento em que eu estou vivendo. Então, assim, eu estava um mês sem sair de casa, saí um dia para resolver tudo, fiz a prova numa situação totalmente diferente, assim, atípica, porque a gente faz numa sala fechada, e aí a sala estava aberta, com o barulho da TV, o barulho das pessoas conversando lá fora, isso tirando totalmente nossa atenção, porque não podia fechar a porta, né, por causa do Covid. Então, assim, ainda bem que eu tenho uma família divertida e que a gente se apoia, né? Porque se eu tivesse num momento muito ruim da minha vida e tivesse numa família que não fosse saudável, eu poderia pirar com esse resultado, né? Porque assim, imagina, tu vai fazer uma prova para saber se tu tem capacidade mental para dirigir e simplesmente tu é reprovada. Então, assim, no momento eu nem acreditei. Oi, como assim? Mas aí eu consegui entender o porquê que eu estava passando por aquilo. E aí depois eu disse, gente, que absurdo, né? Como é que eu vou querer dirigir dessa forma? Mas assim, nesse momento, nem se eu tivesse com a carteira eu ia querer dirigir, porque eu ia me sentir ansiosa, eu ia me sentir, sabe, nesse momento difícil, né? Então, eu acho que é por aí, né, Aline? A gente precisa se ver realmente, se enxergar e para entender esse momento aí que tá bem. É porque que acontece muito, né, na sua fala, assim, a gente consegue perceber muitas coisas. A mais importante é que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer com calma, né? E quanto esse processo de pandemia está afetando todo mundo. Porque aí um dia que você sai, você tem que fazer milhões de coisas e aí você não consegue se concentrar, né? Então, uma avaliação psicológica também é isso, né? Quando tu vai fazer o teu processo lá para CNH, é justamente isso que a gente que os psicólogos avaliam, né? A tua capacidade de concentração. Então, se você tá com a sua cabeça em 300 e outros lugares, você não vai conseguir se concentrar para aquilo, né? E é um processo, a avaliação é um processo de momento, né? Então, provavelmente tu vai fazer outra e nessa outra você vai passar, né? Então, essa autoanálise que você fez também é muito boa. Mostra também a importância da gente ter familiares e amigos, né, com a gente, né, para nos dar apoio, para dizer não é bem assim, né? Então esse processo também de autoavaliação, quando a gente tem pessoas do nosso lado que nos apoiam, é muito importante. E também pensando nesse sentido assim da estigmatização dos transtornos mentais da psicologia, né? O que a gente escuta muito é sobre que psicólogo é coisa de louco, de que psicólogo, a gente só, quem vai psicólogo é pessoa surtada, pessoa maluca. A gente escuta falar sobre processo terapêutico geralmente quando é alguma coisa muito negativa, né? Tipo, aquela pessoa não tem jeito, tem que ir para um psicólogo, né? O que a gente mais Exatamente. escuta aí, eu enquanto psicóloga, assim, ó, e acredito que você já deva ter ouvido muitas vezes isso, né? Tipo, porque fulano tá insuportável, ele tem que ir para terapia. Né? Então, o que as pessoas pensam enquanto terapia? Né? O que as pessoas acham que é um transtorno mental? O que as pessoas acham que é uma depressão? Né? Esse tabu que é todo envolvido com relação ao Sim. psicólogo. Porque, infelizmente, existem pessoas que têm vergonha de dizer que fazem terapia, dizer que querem procurar um psicólogo, até para os próprios familiares e amigos, porque as pessoas veem isso tanto como forma negativa que ela não tem nem esse processo de pensar em procurar. Né? Psicologia não é isso. O processo terapêutico ele é lindo. É um processo que você vai se conhecer, que você vai se permitir tentar entender você, os seus desejos, as suas vontades. É um processo teu. Né? Nem sempre a terapia ela é para algo negativo, para aquele momento. Pode ser para algo que tu está vivendo ali naquele momento que você não está conseguindo lidar, mas ela vai muito além. Né? Aquele momento, aquela questão que você está trabalhando, você lida ali, mas depois aí surgem milhões de outras questões. É um processo de autoconhecimento, né? E a terapia também não é para a vida inteira. Às vezes você vai e aí você decide que você pode ter uma alta e daqui a pouco você quer voltar de novo. E a terapia são esses processos, né? Existem milhões, né? Existem
técnicas e linhas de análises diversas e plurais dentro da própria psicologia, né? Você tem desde aquele do neuropsicólogo até o psicólogo social, psicólogo filosófico, né? Então são áreas muito distintas, diversas, que você pode procurar para o seu conhecimento pessoal. E é muito importante a gente quebrar esse tabu, né, do psicólogo. E o medo também, né? Eu vejo que as pessoas têm medo, né? Às vezes a gente chega num lugar, a pessoa fala, você é psicólogo, então você consegue analisar a gente, você consegue ver o nosso perfil, você sabe mais ou menos como a gente é. Gente, psicólogo não é isso, não precisa ter medo, né? Acha que é mãe de Ná. Sim, o psicólogo ele vai conhecer você de acordo com o que você se conhece. É um processo mútuo, né? Então, são perguntas que a gente faz durante o processo terapêutico para você se conhecer e para a gente se conhecer. Porque às vezes a gente faz perguntas que nem a pessoa sabe responder. Às vezes a pessoa fala assim, Nina, eu preciso de uma semana para pensar sobre isso, eu não sei te responder assim. Né? Então, a gente precisa desconstruir muito o que é o processo terapêutico também, né? Quebrar esse tabu sobre o sofrimento, que sim, você pode sim procurar um profissional quando você não está conseguindo lidar com as suas questões, mas entender que a psicologia e a terapia não é só isso. E principalmente não ter preconceito, né, contra as pessoas, com as pessoas que precisam sim de um acolhimento. Né? Então acho que isso é muito importante de ser falado também, né, de ser dito para as pessoas. Eu sou prova viva disso, né? Eu já fiz terapia em vários momentos da minha vida, em momentos assim, fases totalmente diferentes, em várias fases diferentes. E assim, para mim foi muito rico. Eu adoro ir à terapia. Tá? Se eu tivesse dinheiro, eu iria mais vezes. Que eu gosto mesmo, assim, porque tem momentos na tua vida que tu precisa, como tu falou, se conhecer, aprofundar ou uma dor, ou de repente uma descoberta que tu faz e não sabe lidar. Então, assim, comigo foi assim. Então, todas as vezes que eu procurei a terapia, eu queria me conhecer um pouco mais, e para mim foi muito válido, para mim foi fantástico. Assim, não tenho nenhum transtorno mental. Se eu tivesse, iria continuar fazendo, ia fazer a terapia, porque todas as vezes eu que me dei alta, porque assim, o processo de descoberta foi acontecendo até o momento em que eu me senti libertada daquele momento ali. Não, então eu já entendi o que é que eu queria, eu já me entendi, então eu acho que é por aí. Eu acho que é muito válido, eu acho fantástico a psicologia. Eu já tive muita vontade de fazer a psicologia, mas eu acho que é por aí também, Aline. As pessoas precisam entender, né? Tirar quebrar esse paradigma, né, de quem vai para psicólogo é louco, né? Porque se fosse assim, eu já estava de camisa de força há muito tempo. E também problematizar também qual o problema de você ser louco também, né, na nossa sociedade. Pois A gente vive numa é. sociedade tão doente, a gente vive numa sociedade que, que sublima tanto os nossos sentimentos, os nossos comportamentos, né, que às vezes todos nós somos um pouco loucos, né? E devemos ser, né? Só que aí tem uma sociedade que nos molda tanto, que nos controla tanto, que às vezes o que a gente quer expressar, a gente não pode. E aí o que a gente faz com essa forma de expressão? O que a gente faz com esse sentimento? A gente guarda tudo dentro da gente, né? E chega uma hora que a gente explode, chega uma hora que a gente não consegue mais lidar com isso. Então, a terapia é até um processo de autoconhecimento. Né? A terapia ela é importante, a gente sempre fala, todo mundo uma vez na vida deveria fazer terapia, porque é um processo extremamente importante de autoconhecimento e de empoderamento também, né? Que é uma página que fala sobre feminismo, que fala sobre pautas feministas. Então, a terapia, dentro do processo de terapia para mulheres, né, eu trabalho muito com essa questão do empoderamento dentro do próprio processo terapêutico também. Né, porque a parte da autoestima da mulher, ela parte desse conhecimento dela, conhecimento não só de si, mas do conhecimento do porquê que as coisas acontecem na sua volta, do porquê que ela passa por determinados tipos de situações. Né? Então, a terapia também é muito importante para isso. Né? E falar também sobre o seu sofrimento, em primeiro lugar, falar sobre isso. Né? O ato de você falar sobre aquilo que está causando angústia e sofrimento também faz com que você se perceba. Né? Porque às vezes você guarda tudo para si, né? Só vai guardando, guardando, guardando. E aí o próprio processo de você falar sobre aquilo que você está sentindo também ajuda muito
e empodera muito também, né? Sim, com certeza. E esse momento, né, da gente estar aqui falando sobre a prevenção do suicídio engloba tudo isso, né? O empoderamento, o seu conhecimento, né, para que não chegue a esse ponto, né? Eu fico pensando e fico bem triste quando eu escuto ou leio, né, quando as pessoas falam que o suicídio é uma espécie de fraqueza, né? Que as pessoas que se matam são fracas, as pessoas que pensam nisso são fracas. Eu penso muito mais em saúde pública, né? Eu acho que isso é uma questão de saúde pública, a gente precisa enxergar dessa forma, não como uma fraqueza ou uma conduta, né, diferente, ou um distúrbio de personalidade. Eu enxergo muito mais como saúde pública. A gente precisa enxergar dessa forma para poder ajudar os outros, né? Quando a gente fala de saúde mental, gente, a gente não tá falando só de autocuidado, né? Gente, saúde pública, atendimento, conseguir pagar as contas, conseguir ter a tua casa, se você ter um emprego, você ter uma família que te respeita, você ter um emprego saudável, né? Não é só, né? Você ter um emprego onde você não sofre assédio 24 horas por dia, onde você não fica com esse medo de ser mandado embora o tempo todo. Tudo isso é Você não saúde ter, mental. não ter Bolsonaro como presidente, né? Saúde Que antes que eu mental. esqueça, fora Bolsonaro, que tem que ter Fora nas Bolsonaro. nossas lives, tem que ter o fora. Fora Bolsonaro. É verdade, Aline. Falasse tudo agora. A gente precisa entender também que isso também faz parte da nossa saúde mental. Se você não tem um mínimo de qualidade de vida para você viver bem, como você vai ter uma saúde mental? Né? E você colocar no outro o fracasso, você colocar a culpa pelo fracasso no outro, é um discurso extremamente egoísta, né? Que é você não entender o sofrimento desse outro. Poxa, a pessoa atentou contra a própria vida. Como você tem a coragem de dizer que ela é uma fracassada? Não é bem assim. Né? Por que essa pessoa tentou contra a própria vida? Essa pessoa tinha pessoas para ajudá-la, né? E aí é que entra muito o senso comum e que só prejudica também, né? Só prejudica esse indivíduo, né? A saúde mental desse indivíduo. Gente, você ter um lar saudável, você ter pessoas que te apoiem, já é sim um grande apoio para a saúde mental. Você conseguir um atendimento num posto de saúde é um ganho para a saúde mental. Né? E que hoje está cada vez sendo mais sucateado. Então, com esse Sim. retrocesso político que a gente está vivendo, com essas crises que a gente falou no início, isso tudo contribui para um adoecimento mental. Né? Então, é algo que a gente tem que parar para pensar. Então, assim, não é o autocuidado, ele sim é muito importante, se autopreservar, se autocuidar, pensar em si. Só que às vezes a pessoa ela chega num limite que ela não consegue mais. E aí vem o papel do outro na nossa vida, né? Que é para a gente se atentar ao sofrimento do outro, respeitar esse sofrimento, não tentar medir sofrimento, e encaminhar para um serviço especializado, né? Que eu acho que é o mais importante. Então, assim, questões sociais são muito importantes, né? Então, quando você, por exemplo, você vai, até cientificamente falando, né? Você vai estudar países que têm alto índice de suicídio, né? Geralmente países não, por exemplo, vou pegar cidades do Brasil, né? Isso é uma pesquisa que eu acho que eu li em 2016. Por exemplo, São José dos Campos, que é uma das cidades ricas do país, o número de suicídio é altíssimo. Por quê? Porque as pessoas são extremamente cobradas, né, nos seus empregos, então elas não conseguem lidar com essa pressão e acabam cometendo suicídio. Então, assim, existem milhares de fatores sociais que a gente precisa colocar aí nessa balança, né, e de ver as singularidades de cada população e as singularidades de cada indivíduo. Entender também, gente, que nesse processo de crises que a gente está vivendo e de adaptação de uma pandemia, sim, o índice é se dobrar esses casos. Óbvio que a gente está no meio do furacão, né? A gente está no meio de um processo da pandemia e a gente não vai ter dados concretos agora. Esses estudos vão ser feitos depois. Você tem estudos que são feitos, que colhem dados ali, mas esses dados vão ser mais precisos depois, né? Mas a gente sabe que sim, aumenta. Então, mulheres que têm suas jornadas quadruplicadas de trabalho, né? Essas crianças e adolescentes que
a sua vida, né? A sua vida social, o seu meio social, por exemplo, que era a escola, ou você tá na rua brincando com seu amigo, não tem mais. Então, assim, essas pessoas estão cada vez mais isoladas, estão cada vez mais. Ainda se tem uma internet que se permite ainda, né? Um mínimo de contato. Mas essa internet também é para quem? Né? A gente tem que pensar isso também. Tem muitas pessoas que não têm acesso à internet. Então, como é que fica? Como é que essas pessoas estão lidando com esse isolamento? Né? As pessoas conseguem fazer o isolamento? Porque também tem isso. Por exemplo, tem pessoas, por exemplo, profissionais de saúde. A gente tem que pensar também a saúde mental desses profissionais de saúde. Você acha que é fácil que uma pessoa está fazendo plantão 12 horas por dia, porque agora não se fala mais dos hospitais lotados, das pessoas que continuam morrendo. Gente, as pessoas estão aí, os hospitais estão lotados, os profissionais de saúde estão sobrecarregados, os profissionais de saúde estão morrendo. Como é que você acha que é para esse profissional de saúde que tem que passar 12 horas por dia dentro de um plantão, porque não tem profissionais o suficiente para trabalhar devido à alta demanda, e ele tem que voltar para casa e ele volta super preocupado de ter que passar a doença para a mãe, para o filho, para a avó, né? Então, assim, além de ter toda a sobrecarga de trabalho, extremamente exaustiva e cansativa, ela ainda tem que lidar com essa pressão, com esse sofrimento e esse medo de passar o vírus para uma pessoa próxima. Né? Então, são coisas que a gente tem que levar em conta também, que é muito pouco falado. Né? Agora a gente está num processo de flexibilização, né? Da abertura, né? Do comércio e tudo mais, uma pressão do capital para isso. Né? Sim. Você tem, por exemplo, mães que estão extremamente preocupadas porque há toda uma pressão dos colégios particulares para se voltar às aulas, né? Então, os colégios particulares, eu acho que em Pelotas está muito grande, aqui em Limeira também. Eu acho que em todo o Brasil essa rede de escolas particulares e de faculdades particulares também se voltar a aulas presenciais e que esses pais estão extremamente preocupados. Né? Tipo assim, como é que eu vou mandar meu filho para uma escola? Porque as pessoas nem se atentam em pensar que a realidade de um aluno da escola pública é totalmente diferente de uma faculdade particular. Até mesmo de uma universidade pública, de uma universidade particular, é diferente. Né? Com certeza. Os alunos às vezes não têm nem merenda. Você acha que esses professores vão ter a condição de higienizar todos os alunos? Você vai conseguir manter o isolamento social desses alunos, dessas crianças? Né? E a saúde mental desse pai, dessa mãe, dessa preocupação, desse estresse que vai gerando. Né? Então é uma acumulação de coisas que sim, prejudica a nossa saúde mental. Então são coisas que a gente tem que avaliar e o fator social é extremamente importante. Não tem como, gente, a gente falar sobre saúde mental se a gente não avaliar fatores como classe social, a sociedade em si. Porque são coisas que influenciam, sim. Pois eu tenho sempre falado muito nisso, né? E nas conversas que eu tenho participado, uma das coisas foi a minha pergunta assim, quando tudo isso acabar? Vai estar uma loucura, porque assim, as pessoas, não estou dizendo que isso seja errado, mas estão se preocupando com as estruturas, mas não estão se preocupando com as pessoas. As pessoas estão adoecendo. Né? Os aspectos emocionais são cada dia pior. Então, assim, a gente vai cuidar da economia, né? Cuidar do capital, né? Porque é isso que está acontecendo, e as pessoas. Né? A gente vai cuidar da saúde física delas, né? Mandando para o hospital, cuidar do Covid e a mental. Então, assim, o cuidado com as pessoas, eu acho que está muito mais além, né? Eu acho que quando... Eu fico imaginando, gente, quando acabar tudo isso, os consultórios médicos psicológicos vão estar lotados. Porque as pessoas não vão saber lidar com o novo normal depois que tiverem a liberdade, né? Pensando dessa forma. Falando em relação também às escolas, ao estudo, como eu, por exemplo, meu filho estuda numa escola particular aqui de Rio Grande, mas eu já disse, se a escola voltar, ele não volta. Porque, assim, até então, os lugares que estão voltando, o pai tem o direito de escolha, né? Ele não volta, porque eu não vou enlouquecer imaginando o risco que o meu filho está correndo. Né? Então, assim, imagina quem não tem essa opção. Eu sou uma privilegiada, porque eu posso pensar dessa forma, posso esperar meu filho em casa. Quem não tem essa opção?
Porque a gente sabe que são mais de 14 milhões de mulheres que são empregadas domésticas no Brasil e que nenhuma delas puderam fazer o isolamento social. Acho que meio por cento, né, no início deve ter sido liberado, alguma coisa assim. Mas a gente sabe que não é a realidade do Brasil, né? Então, assim, essas mulheres não puderam se cuidar e ficar em casa, elas não tiveram essa opção, né? E imagina, tu vai ter, além de ter que trabalhar, ficar ainda preocupado com teu filho lá. Agora, ao invés de o Estado, né, o Estado do nosso Brasil, né, Estado federativo, pensar numa forma de cuidar dos vulneráveis para que as crianças não se exponham, não. Eles primeiro expõem os vulneráveis para depois mandar as crianças para a escola porque a mãe não tem onde deixar. Né? Eu acho que o Brasil faz tudo o contrário. É que a gente tem que entender também, saindo um pouquinho, né, dentro da pauta de saúde mental, mas pensando numa questão muito mais social, a gente vive um processo necropolítico, né? A gente vive um processo de política de morte. Então, são políticas que estão sendo feitas para aniquilação de populações mais vulneráveis. Então, tudo isso influencia, né? E é proposital. Não adianta a gente querer utilizar argumentos de que isso que está acontecendo é porque é um presidente que não sabe governar. Não é isso. Não, exatamente, eu também penso assim. São propositais e que é para o aniquilamento da população. Quanto mais pessoas baixa renda morrerem, melhor para eles, porque é menos Bolsa Família, é menos SUS que vai ser usado, né? O sucateamento do serviço público. Você acha que no meio de uma pandemia, um governo que corta a verba da saúde pública é porque não sabe o que está fazendo? Não é de propósito, é para as pessoas morrerem. E quem vai morrer é o pobre, não é o rico que vai morrer, não é quem tem o pobre preto, a mulher. E lembrando você, classe média, que tem um plano de saúde, o seu plano de saúde não cobre tudo. Então, assim, dependendo do que você tiver, o seu plano de saúde não vai cobrir. Então, você vai ser afetado também. Então, essas políticas, elas servem para quê? Para o aniquilamento dessas populações mais vulneráveis, que é a população negra, que são as mulheres, que são as populações LGBTs. Né? Então, são atravessadores, são pessoas, as pessoas pobres. Né? Olha só o índice de contaminação dentro das favelas. Exatamente. Uma coisa para se pensar, o coronavírus ele só tem aumentado. E por que a gente parou de comentar? É porque os ricos pararam de morrer e agora quem está morrendo é pobre. Além de ter todo um afrouxamento, né, dessas políticas, é porque o rico já não está morrendo mais. Então, no começo a gente falou muito sobre isso, porque eram os ricos que estavam morrendo. Agora não é mais, os ricos já não estão mais com medo. Né? E se eles tiverem medo, eles vão para os seus hospitais particulares, eles pagam os seus milhares de reais para ficarem internados. Né? E a gente escuta muito essa falácia, né, de que, porque o coronavírus é uma doença igual, que afeta todo mundo. Não, ele não é igual. Ele não é nada. Pobre, mas quem morre é o pobre. Mas dono de tal multinacional morreu. Morreu, mas um dono de uma multinacional morreu enquanto 50 mil pobres morreram. Então, assim, não tem comparação. Né? Não tem. Então, assim, é um processo necropolítico, é um processo de adoecimento. Né? É um processo de a gente viver numa situação do Brasil em que o pobre ascendeu, né? Tanto na sua questão de financeira, na sua questão de saúde, na sua questão de saúde mental. E agora a gente está vivendo um retrocesso. Né? Então a gente está lutando contra esse retrocesso, a gente está lutando para sobreviver. Né? E a gente precisa entender que todas essas propostas, todos esses planos, esses políticos, é justamente para isso. E o que nos resta é lutar. O que nos resta é nos empoderar. Então, assim, a partir do momento que eu me empodero, a partir do momento que eu tomo consciência do que está acontecendo, eu posso sofrer, mas eu tenho consciência do que está acontecendo e eu consigo lutar. Então, por isso que é muito importante essas rodas, né? É muito importante a gente saber claro. empoderar e buscar ajuda, mesmo que sejam serviços públicos. E a gente entender isso, a gente ter racionalidade para isso. Né? Eleição tá vindo aí, gente. Não é questão de ser partidária nem nada, mas a gente tem que pesquisar o histórico de quem a gente pretende votar. Né? Se essa pessoa já foi eleita, ver o que ela já fez de proposta, em que ela votou. Né? Então, é muito importante a gente se politizar nesse momento. Né? Porque quando a gente fala sobre questão de saúde pública, quem decide isso são os políticos. Então, a gente tem que escolher muito bem quem vai nos representar.
Quem vai estar ali à frente pensando... 10 no segundos meu a gente tem. 10 Ah, segundos, para 9, encerrar? 8. É que ele aparece aqui, né? Ó, adorei Ah, conversar contigo, foi muito bom.